Olá, bem-vindos à parte 2 da aula sobre diagramas de momento fletor e força cortante, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia e Materiais, apresentada por Santiago Maia Johnson. Agora que entendemos o básico dos diagramas de momento fletor e força cortante, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complexo. Neste, temos uma viga biapoiada e nos pedem traçar os diagramas de momento fletor e força cortante e determinar as equações e seus valores numéricos. Nesta viga biapoiada, temos na esquerda um apoio tipo pino e na direita um apoio tipo rolo, ou seja, dois apoios. Diferente dos exemplos de vigas engastadas nas paredes, onde dá para começar o exercício num extremo e fugir do cálculo das reações, nestes tipos de exemplos não tem como fugir, porque mesmo se você começa pela direita ou pela esquerda, sempre vai encontrar um suporte. Ou seja, que o primeiro que temos que fazer é calcular as reações dos suportes. Para calcular as reações, precisa observar muito bem qual que é o tipo de suporte. Como falei na esquerda, o suporte é um tipo pino. Lembrem que o suporte pino tem uma reação no eixo X, na horizontal, e tem uma reação no eixo Y, na vertical. Duas reações. Na direita, o suporte a rolos só tem uma reação na vertical. Outra coisa é que precisamos concentrar a carga distribuída de 10 kN por metro e fazer a somatória de momentos para poder calcular as reações dos suportes. Uma vez que tenhamos feito isto, fazemos o nosso diagrama onde aparecem todas as forças e procedemos a usar as nossas equações de equilíbrio estático. Usando nossas equações de equilíbrio estático, temos somatória de forças no eixo X. Vemos que a única força seria a reação horizontal no ponto A, um apoio em pino. Não tem nenhuma outra, então a força é igual a zero. Fazendo somatória de forças em Y, temos a reação no ponto A, a reação no ponto B e as duas cargas. Não dá para resolver só com esta equação. Precisamos da somatória de momentos, que é o mais fácil é fazer somatória de momentos no ponto A. E assim temos uma equação onde só as duas cargas que conhecemos e a reação do suporte em B fazem momento. Resolvendo esta equação, encontramos com que a reação no ponto B é de 30 kN. E fazendo a somatória de forças em Y, agora conhecendo a reação no ponto B e as duas cargas, encontramos que a reação no ponto A é de 50 kN. Uma vez temos todas as reações, voltamos a nosso diagrama original com as reações para analisar em quantas seções precisamos cortar a viga para fazer nosso diagrama de momento fletor e força cortante. Pronto, agora temos nosso diagrama com as forças distribuídas originalmente e o valor numérico das reações nos pontos A e B. Mas agora aqui é a pergunta, né? Porque no primeiro exemplo era só uma seção. Então aqui é onde começa a coisa importante, porque se você não divide as seções corretas, você teria umas equações matemáticas incorretas que descreveriam outra coisa e você estaria perdido. Uma coisa bem importante e não é complexa é identificar o número de seções. Pode parar o vídeo para pensar e analisar muito bem
quantas seções que eu teria que cortar esta viga para analisar cada uma delas e fazer meu diagrama. Já pensou? Se a resposta for 3, então você está correto. Lembrem que a dica é começar a avançar até o ponto onde você encontre uma nova força ou alguma nova coisa. No caso, vamos começar no ponto A da esquerda. Começamos a avançar de 0 metros até 6 metros. A única coisa é a carga homogeneamente distribuída, nada novo. Quando chegamos em 6 metros, ela desaparece. Então, às vezes, não é o fato de encontrar uma força nova. Também o fato de sumir uma força, que ela deixe de aparecer, isso também é uma coisa nova. Porque se minha equação matemática estava descrevendo o efeito de uma força, depois que ela some, que ela já não está, eu vou precisar de uma outra equação matemática que mostre que essa força já não está atuando nessa seção. O primeiro corte iria de 0 metros até 6 metros. Ali avançamos, não tem nada, chegamos até 9 metros. Em 9 metros encontramos uma carga pontual de 20 kN. Então, esse seria o limite de meu segundo corte. Seguimos avançando, e chegamos no final da viga. Esse seria meu terceiro corte. Resumindo, teríamos um primeiro corte que vai de 0 até 6 metros, um segundo corte que vai de 0 até 9 metros e um terceiro corte que vai de 0 até 12 metros. E o método que vamos trabalhar aqui é os cortes, eles vão ter todas as forças que estão atuando atrás dele. Existem outros métodos disponíveis na internet, alguns textos trabalham com esses, onde você só pega a seção específica. Mas nesse tipo de análise, você teria que cortar a estrutura tanto na esquerda como na direita, apareceriam forças internas tanto na esquerda como na direita. Aquelas forças internas que você calcula na primeira seção, você teria que transportar elas para a segunda seção. E é ali porque eu não gosto. Porque se você cometeu um erro no cálculo das forças internas na primeira seção, você vai transportar esse erro para a segunda seção e você vai continuar como uma propagação de erro no cálculo. Na forma que eu gosto de trabalhar, se no caso você calculou de maneira errada na primeira sessão, é muito possível que na segunda, quando você calcule, você encontre uma diferença no comportamento da curva. Então você consiga identificar que provavelmente você tem um erro. Coisa que não acontece com esse outro método que eu acabei de falar. Agora que sabemos o número de cortes, o número de seções que tem nossa viga, que são 3, vamos começar pela primeira seção, que vai de 0 até 6 metros. Lembrem que nessa seção, nós fazemos um corte imaginário a uma distância x arbitrária no interior dessa seção. Ficaria mais ou menos assim como aparece na figura. Uma vez feito isso, com a carga distribuída, porque ela estava distribuída, começamos a fazer nossas equações de equilíbrio estático. O primeiro, fazer somatória de força no eixo x igual a 0. No caso, no corte, sempre que fazemos o corte de uma viga, temos as 3 forças internas, normal, cortante e momento. A normal é a única força em x.
Então, como não tem nenhuma outra, a somatória de forças em x igual a zero, a normal seria zero. Vamos para a somatória de forças em y. Temos uma reação no ponto A, que é a reação vertical no ponto A, de 50 kN. Temos a carga homogeneamente distribuída, que para saber quanto que é a magnitude dela, se precisamos força em Newton, simplesmente calculamos a área. Qual que é a área desse retângulo? A altura é 10 kN. E a base? A base é a distância x arbitrária que nós escolhemos. Então, a área desse retângulo seria 10 vezes x. Como ela está para baixo, seria negativa na nossa somatória. E a força cortante também para baixo, também negativa. Resolvendo, teríamos que a força cortante tem um valor de 50 kN menos 10 kN sobre metro vezes x, sendo x em metros. Isto é a equação de uma linha reta com inclinação negativa. Por que sabemos que a inclinação é negativa? Porque olhem que a x, que é a variável, ela está acompanhada de um termo negativo no começo, menos 10. Menos 10 vezes x. Sabemos que é uma linha reta e nós queremos desenhar nosso diagrama. O que precisamos fazer para desenhar uma linha no diagrama? Só dois pontos. O ponto inicial e o ponto final. Nosso ponto inicial é 0 e nosso ponto final é 6 metros. Assim, avaliamos x em 0, seria igual a uma força cortante de 50 kN. E se avaliamos x igual a 6 metros, teríamos 50 menos 60, ou seja, menos 10 kN. Essa gráfica de força cortante é uma linha reta que começa em 50, no ponto 0 na reação no ponto A, e vai até menos 10 aos 6 metros. Agora, vamos fazer a somatória de momentos em x. Vamos a escolher o ponto para fazer somatória de momentos como ponto x, porque é o mais fácil. Lembrem que quando selecionamos o ponto x, todas as forças que passam por esse ponto se anulam. No caso, anularíamos a força normal, mais importante, anularíamos a força cortante. Vamos a supor que você escolhe fazer somatória de momentos no ponto A. Nesse caso, a força cortante ela faria uma alavanca. Mas olha que essa força cortante não é um número. Essa força é uma função. Então você teria que pegar o valor dessa função, que é 50 menos 10 vezes x, e multiplicar pela alavanca, que é x. E, além disso, as outras coisas. Então, o mais fácil é fazer somatória de força no ponto x, porque aí você já anula o valor da força cortante. Fazendo somatória de momentos no ponto x, temos o momento de força interna M, temos a carga distribuída que nós já concentramos, sabemos que a magnitude dela é a área, ou seja, 10 vezes x, e a alavanca é a distância desde o ponto x até o centro do retângulo, que a metade de um retângulo é x meios, que é a base. Nesse caso, teríamos o valor do momento devido à força distribuída seria 10 vezes x meios. E, finalmente, o momento devido à reação no ponto A, que seria 50 kN vezes x, que é a distância, a alavanca, desde o ponto A até o ponto x do corte. Resolvendo, teríamos uma equação de 50 kN vezes x menos 5x ao quadrado. Essa é uma equação de uma parábola com concavidade negativa.
Isto é uma equação quadrática. Já não é igual de simples que uma linha reta, onde nós precisamos só 2 pontos para conseguir desenhar aquela linha. É um pouco mais complexo, porque ela tem um ponto mínimo ou máximo, as parábolas, e nós não sabemos se a região de nossa curva ela está na parte esquerda daquele ponto mínimo ou máximo, ou ela está na parte direita, ou na metade. Então fica difícil saber, por exemplo, se quando nós avaliássemos o ponto inicial e o ponto final, nós estamos numa região da esquerda, da direita, não sabemos. Assim que precisamos conhecer qual que é o ponto máximo dessa parábola, ou o ponto mínimo. Como é que nós, os engenheiros, procuramos máximos ou mínimos? Derivando. Sabemos que a derivada dessa função, quando a derivada dessa função é igual a zero, nós temos um ponto máximo ou um ponto mínimo. Assim que, igualando a derivada da função do momento em zero, encontraríamos o ponto máximo ou mínimo. Fazendo isto, encontramos que a parábola tem um ponto máximo em x igual a 5. Olhem, que encontramos que, além do ponto inicial e o ponto final, precisamos avaliar também um ponto intermédio, que é x igual a 5, para conseguir desenhar a gráfica da nossa parábola. É preciso fazer isto sempre para verificar. Pode acontecer que o ponto máximo esteja fora da região de interesse. Por exemplo, se nossa região de interesse é de 0 até 6 metros e nós acharemos que o ponto máximo é aos 18 metros, tranquilo, sabemos que está muito longe e só precisamos avaliar o ponto inicial e o final, que saberemos que estaria nesta região esquerda da curva, por exemplo. Beleza? Avaliamos esses 3 pontos, encontramos que em x igual a 0 o momento fletor é 0, em x igual a 6 metros o momento fletor é 120 kN por metro, e em x igual a 5 metros o momento fletor é 125 kN por metro. Esses valores vamos guardar eles para no final conseguir desenhar a nossa gráfica de momento fletor. E com isso terminaríamos o análise de nossa primeira sessão. Para fazer o análise de nossa segunda sessão, faremos um corte entre 6 metros e 9 metros. É um corte imaginário na região, no domínio que tínhamos escolhido anteriormente, e já sabemos que essa segunda sessão, esse segundo corte tem que ficar entre 6 metros e 9 metros. Isso quer dizer que a nossa função matemática de momento fletor e força cortante, ela tem um domínio entre 6 metros e 9 metros. Fazendo o corte, teríamos a imagem como fica aqui embaixo. Nessa imagem temos as forças, a reação, a carga distribuída e as forças internas que aparecem no momento de fazer o corte. Este valor de x, lembrem que ele pode mudar aleatoriamente entre qualquer ponto entre 6 metros e 9 metros. Para facilitar os cálculos, é possível para nós concentrar a carga distribuída num ponto. Por quê? No primeiro passo, nós estávamos dentro da carga distribuída. Então, se aquele valor de x variava no interior da carga distribuída, quando nós estávamos muito perto do ponto zero, quase não tínhamos carga distribuída. O efeito da carga distribuída era zero.
Se estávamos mais ou menos na metade, era 30 kN. Assim, quanto mais carga distribuída tivéssemos acima, mais era seu efeito. Mas olhem que agora, para qualquer ponto de x entre 6 e 9, qualquer ponto, tanto faz, sempre o valor total da carga distribuída tem que ser tido em conta. Como a carga distribuída sempre o total dela tem que ser tido em conta para nossos cálculos, é possível concentrar ela. Vocês podem então intuir que depois de sair de uma carga distribuída, nós podemos concentrar ela no diagrama. Quando estivermos em uma região no interior, não podemos concentrar. Mas agora que saímos, podemos concentrar sim para facilitar nossos cálculos. Beleza. Então, para concentrar essa carga, lembrem que a carga é de 10 kN por metro. O comprimento total que ela está atingindo é 6 metros, então teríamos 60 kN na magnitude total da carga e concentramos a carga no centro geométrico da área. O centro geométrico de um retângulo é a metade de 6 é 3. Assim que teríamos 60 kN concentrados a uma distância de 3 metros desde o ponto do apoio no ponto A. Beleza? Depois de concentrar a carga, podemos usar as nossas equações de equilíbrio estático para encontrar o valor das forças internas. Fazemos somatória de forças em x. De novo, não tem forças no eixo x além da força normal. Então a força normal seria igual a zero. Não tem força normal. Passamos a somatória de forças em y. Encontramos a força no ponto A, a reação no ponto A, de 50 kN para cima, positiva. Encontramos o valor total da carga distribuída, 60 kN para baixo. E a força cortante também para baixo, negativos os dois. Resolvendo isto, teríamos que, para todo o domínio entre 6 e 9 metros, o valor da força cortante seria menos 10 kN, uma constante. Ou seja, para qualquer ponto nessa região, a força cortante é constante igual a 10 kN. O que tem sentido, porque olhem que nessa região não tem nenhuma outra força atuando. As forças que atuavam, elas estavam atrás. Então, qualquer ponto nessa região, olhando para trás, sempre vai ver as mesmas forças. Por isso que ele é constante. Passamos para fazer a somatória de momentos no ponto X. Lembrem que é o mais fácil sempre fazer a somatória de momentos no ponto X. Temos o momento interno das forças internas girando no sentido anti-horário, positivo segundo a nossa escolha de notação. Temos a força distribuída que concentramos a uma distância de 3 metros do ponto A, com uma magnitude de 60 kN. Ela seria 60 kN, mas a pergunta é qual que é a alavanca. Isso é o importante. Porque olhem que ela está fixa do ponto A 3 metros, mas agora nós estamos fazendo somatória de momentos com respeito ao ponto X. O ponto X ele é variável, ele se pode movimentar. E a distância do ponto X até os 60 metros seria uma distância de x menos 3. Então, essa distância de x menos 3 será nossa alavanca. E teríamos o efeito da reação no ponto A, que são 50 kN, e a alavanca é a distância total x. Ela gira no sentido horário, então é oposto à escolha como positiva de nossa somatória, por isso entra como menos 50 vezes x. Resolvendo isto, teríamos uma equação de momento igual a 180 kN por metro menos
10 kN vezes x. É a equação de uma linha reta com inclinação negativa. Como é uma linha reta, só precisamos de dois pontos para poder desenhar o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial seria x igual a 6 metros. Resolvendo isto, teríamos que em x igual a 6 metros, o momento fletor é igual a 120 kN. Em x igual a 9 metros, que é nosso ponto final, o momento fletor seria igual a 90 kN. Com isto, terminamos a análise de nossa segunda seção, que fica de novo entre 6 metros e 9 metros. Para nossa terceira e última seção, faremos um corte entre 9 metros e 12 metros. Ou seja, que nossa função matemática tem domínio dos x que variam entre 9 metros e 12 metros. Depois de fazer o corte, aparecem as forças internas no ponto x e podemos usar as nossas equações de equilíbrio estático. Novamente, somatória de forças em x igual a zero, teria que a única força normal é igual a zero porque não tem nenhuma outra força. Somatória de forças em y igual a zero, teríamos a reação no ponto A de 50 kN para arriba, positiva, e a força concentrada já de 60 kN para baixo, e a força pontual que apareceu a uma distância de 9 metros, para baixo também, de 20 kN. Além, a força cortante também está para baixo. Todas essas forças são constantes, então resolvendo temos que nossa força cortante também é uma constante e é igual a menos 30 kN. Olhem que igual que a análise na sessão passada, qualquer ponto de x que esteja no rango entre 9 metros e 12 metros, quando ele olhe para trás, ele verá sempre as mesmas forças com a sua magnitude constante. Por isso que ela é constante. Fazendo somatória de momentos no ponto x igual a zero, temos o momento interno como positivo porque está girando no sentido anti-horário, que foi o sentido positivo que nós adotamos na nossa somatória. Temos a carga pontual de 20 kN com uma alavanca desde o ponto x até a força de x menos 9 metros. Esse é o valor da alavanca. O momento devido a essa força será 20 que multiplica x menos 9 metros. Também temos a força concentrada já de 60 kN com uma alavanca de x menos 3 metros. É a mesma análise que fizemos na sessão passada e estamos repetindo aqui. Que a alavanca ela é medida desde o ponto x até o ponto de aplicação da força. E uma força da reação no ponto A, indo para cima, girando no sentido horário, oposto a nossa escolha, por isso ela aparece como negativa, de menos 50 kN vezes x. Tudo isso igual a zero. Resolvendo esta equação, teríamos que a equação de momento é igual a 360 kN vezes metro menos 30 kN vezes x. Isto é a equação de uma linha reta. Fácil, avaliamos o ponto inicial e o ponto final, que seria em x igual a 9 metros, o momento fletor tem um valor de 90 kN, e em x igual a 12 metros, o momento fletor seria igual a zero. Com isto teríamos todas as equações das três seções e podemos proceder
para desenhar o nosso diagrama de momento fletor e força cortante. Para desenhar nossos diagramas, nós temos como origem o ponto A, que seria o x igual a 0, o ponto à esquerda. Neste caso, o exercício não tinha nenhuma força horizontal externa atuando e por isso encontramos que todas as forças normais ao longo das seções eram zero. Como toda força normal é zero, não precisamos fazer o diagrama de força normal. Caso tenha algum exemplo, algum exercício onde a força normal não for zero, precisaríamos fazer também o diagrama de forças normais. Neste caso, só faremos o diagrama de força cortante e momento fletor. A nossa primeira seção ela é de 0 metros até 6 metros. A força cortante encontramos que é uma linha reta que em x igual a 0 ela tem um valor de 50 kN. Colocamos um ponto em x igual a 0, 50 kN. E em x igual a 6 metros ela é menos 10 kN. Colocamos os dois pontos e unimos com uma linha reta. A equação do momento fletor para esta primeira seção encontramos que é uma parábola com concavidade negativa. E sabemos que em 5 metros ela tinha um ponto máximo
de 125 kN por metro. Colocamos esse ponto. Também sabemos que em x igual a 0 era 0 de momento. E em x igual a 6 metros era 120. Com esses 3 pontos, fazemos nossa parábola da primeira seção. Passamos na segunda seção, que são os x entre 6 metros e 9 metros. A força cortante, encontramos que era uma constante nesta seção de menos 10 kN, então fazemos uma constante ao menos 10 kN. A equação do momento fletor era uma linha reta negativa, com inclinação negativa. Os dois pontos em x igual a 6, o valor é 120 kN e 90 kN em 9 metros. Colocamos os dois pontos e unimos com uma linha reta. Passamos a nossa terceira seção. Os x entre 9 metros e 12 metros. Encontramos de novo que a força cortante é uma constante de menos 30 kN. Fazemos uma constante em menos 30 kN e passamos à equação do momento fletor, que também é uma linha reta com inclinação negativa. Colocamos o ponto inicial em x igual a 9 metros, 90 kN, e o ponto final em x igual a 12 metros, que é o momento de zero. Unimos esses dois pontos com a linha reta e pronto. Teríamos assim terminado com o desenho de nosso diagrama de momento fletor e força cortante. Estes diagramas mostram como é que vão mudando as forças internas ao longo de nossa viga. Com eles, nós podemos ver quais que seriam os pontos mais críticos. No caso de momento fletor, nós teríamos o ponto mais crítico em x igual a 5 metros, que é onde o valor máximo de momento fletor é atingido, com um valor de 125 kN por metro. No caso de força cortante, o ponto mais crítico seria na reação no ponto de apoio, no suporte em A, com um valor de força cortante de 50 kN. Depois veremos como analisar estas coisas para saber se um deles é o mais crítico, se é uma combinação entre ambos. Por enquanto, esses diagramas nos servirão para identificar esses pontos críticos. Depois de ter terminado nossos diagramas, podemos analisar eles e entender um pouco como algumas particularidades dele que servem para identificar se quando resolvimos as seções talvez tivemos algum erro, porque os diagramas eles sempre têm coisas interessantes. Por exemplo, olhem que o ponto de momento fletor máximo, o de 125 kN, ele coincide com um ponto de força cortante que é zero. Olhem que partes positivas no diagrama de força cortante, elas coincidem com incrementos no momento fletor. Ou seja, quando a força cortante é positiva, você tem um momento fletor que tem uma inclinação positiva. Quando você tem forças cortantes negativas, você tem momentos fletores com inclinações negativas. Por isso que esse ponto de máximo momento fletor, ele coincide com um ponto de força cortante zero. Porque olhem que é um ponto onde a força cortante passa de positiva para negativa. E na parábola, naquela região de momento fletor,
é um ponto onde a parábola passa de ter uma inclinação positiva a ter uma inclinação negativa. Essas coisas servem para identificar que nossos diagramas são coerentes. Olhem o ponto da carga pontual aplicada de 20 kN. Olhem aos 9 metros o que acontece. Tem uma descontinuidade. E é o único ponto de nosso diagrama de força cortante que é descontínuo. Se vocês percebem, desde 0 até os 9 metros, ele vai contínuo. Mas quando ele chegou em 9 metros, acontece uma descontinuidade no diagrama. E olhem a magnitude dessa descontinuidade. Ele ia com um valor de menos 10 e passou a menos 30. Ou seja, tem um desfase de 20 kN. E olhem que foi de menos 10 para menos 30, ou seja, 20 negativo, que coincide com o valor da força pontual aplicada de 20 kN. Ou seja, quando você tem uma força pontual aplicada, o diagrama de força cortante, ele sofre uma descontinuidade que é igual ao valor da magnitude daquela força pontual. Se a força pontual fosse para acima, ele teria jogado o nosso diagrama de menos 10 para 10 para cima. Entenderam? Olhem que o diagrama de momento fletor, ele é contínuo ao longo do diagrama. Isso acontece porque não tem nenhum momento pontual aplicado. Alguns exercícios vocês podem encontrar que o exercício tem um momento pontual aplicado. Naquele ponto, vocês veriam que o diagrama de momento fletor ele tem uma descontinuidade, igual que aconteceu com a força pontual no diagrama de forças cortantes. Identificar todas estas coisas serve para você fazer um check. Se em algum momento, depois de você terminar o exercício, você olha os diagramas e você percebe alguma coisa estranha, você talvez cometeu um erro no cálculo das suas equações matemáticas. O mais simples é a continuidade, porque na maioria de meus exemplos eu não coloco momentos pontuais. Então, se eu não coloco momentos pontuais, os diagramas de momento fletor eles têm que ser contínuos. Se depois de você resolver o exercício você encontrou uma descontinuidade no seu diagrama de momento fletor e não tem momentos pontuais aplicados, quer dizer que você talvez cometeu um erro no cálculo das suas equações e você pode voltar atrás para tentar corrigir aquele erro. Continuando com a análise dos diagramas, outra coisa que podemos observar é com relação à inclinação da curva do momento fletor, ou seja, a curva tangente do diagrama de momento fletor. Observem que curvas tangentes muito pronunciadas, muito grandes, coincidem com valores muito grandes de força cortante, como por exemplo no ponto x igual a 0. É uma tangente alta, uma inclinação alta que coincide com um alto valor de força cortante. Quando a gente for aumentando em metros, chegamos a uma inclinação um pouco menor com um valor um pouco menor de força cortante. Seguimos avançando e encontramos a inclinação zero, que é o ponto máximo, coincide com o valor zero de força cortante. E passamos do outro lado, uma inclinação negativa coincide com um valor negativo de força cortante. Ou seja, existe uma relação entre a tangente, a inclinação da curva de momento fletor, e a força cortante. No caso da parábola, essas inclinações vão mudando. Mas olhem a seção, por exemplo, entre 6 metros e 9 metros. A força
cortante é constante. E olhem que nós obtivemos uma reta em momento fletor e uma reta tem inclinação constante ao longo da reta. Então, quando a força cortante for uma constante, a nossa gráfica em momento fletor será uma linha reta, porque a inclinação será constante. Observar todas essas coisas e entender isso permite você saber que quando está resolvendo os exemplos, você está indo no caminho certo. Agora vamos tentar resolver o mesmo exemplo, mas começando da direita, no ponto B. Se fazemos isto, vemos que a primeira seção seria de 0 até 3 metros, sendo o ponto 0 como o apoio na direita e 3 metros o ponto antes da carga aplicada pontual de 20 kN. Fazemos o primeiro corte na região entre 0 e 3 metros e obtemos o diagrama que aparece aqui. Usamos as nossas equações de equilíbrio estático para obter as equações de momento fletor, força cortante e carga normal. Somatória de forças em x igual a 0, somatória de forças em y igual a 0. Obtemos que a força cortante é igual a menos 30 kN, somatória de momentos no ponto x igual a 0. Encontramos que o momento fletor é 30 vezes x, uma linha reta. Avaliando no ponto inicial, em x igual a 0, o momento fletor é 0. Avaliando em 3 metros, o momento fletor é 90 kN. Se vocês olham estes valores para essa seção, teríamos uma força cortante constante de menos 30 kN e um momento fletor que é uma linha reta que vai de 0 até 90 kN por metro. Isso são exatamente os mesmos valores da nossa gráfica que nós já obtivemos, começando desde o ponto oposto que é o ponto A, começando desde a esquerda. Não vamos continuar mais porque nós já tínhamos mostrado ainda que mudar a origem não vai mudar o formato das curvas. Só que eu quero mostrar aqui uma coisa, que olhem que neste caso valores negativos da força cortante coincidem com uma linha reta positiva, que ela vai crescendo. Mas isto acontece porque a nossa origem, nosso zero, seria a parte B, o apoio, e a curva cresceria de direita para esquerda. Então tem que ter cuidado, porque as análises que fizemos anteriormente, o fato de que valores negativos da curva, e tudo isso que falamos anteriormente, isso só é válido, unicamente é válido, quando fazemos as análises começando desde a esquerda e aumentando hacia a direita. Se fazemos como aqui, algumas coisas ficam invertidas. Então é uma recomendação fazer todas as análises sempre de esquerda para a direita, na medida do possível. Para finalizar a aula, eu quero trazer um caso de estudo que é o Hotel Kansas City Hyatt Regency. O caso aconteceu em 1981. Neste caso, 2 passarelas suspensas no hotel desmoronaram durante uma festa, matando 114 pessoas e ferindo gravemente muitas outras. A falha aconteceu nas conexões, umas vigas que elas suportam o peso das passarelas, e foi por causa de que o projeto original ele foi alterado durante a construção, porque
era mais fácil de construir dessa outra maneira. Mas nunca ninguém fez uma análise para saber se o projeto modificado era capaz de suportar as cargas para as quais ele foi desenhado. Isto foi obviamente uma falha grave e olhem que todas as profissões elas têm umas responsabilidades. Muitas vezes nós acreditamos que só médico corre o risco de matar uma pessoa, mas quando o médico comete erro, mata uma pessoa. O engenheiro comete erro, mata sempre 14. O fato de que o médico está ali quando a pessoa morre, está nas mãos, é muito mais fácil de ver, porque quando estes casos acontecem, o engenheiro que criou o projeto, ele está longe e pode passar vários anos antes de que aconteçam estas falhas. Isso não tira a responsabilidade do engenheiro. Nós temos muitas vezes, dependendo dos projetos que nós estamos fazendo, vidas humanas nas nossas mãos. Temos que ser responsáveis com nossos cálculos. Vamos fazer de maneira muito rápida, muito simplificada, uma análise dessas forças internas, como que seriam para só uma parte de uma seção da Bíblia. Nesta imagem, vocês podem ter uma ideia de como é que estavam dispostas estas passarelas. Elas são umas espécies de pontes para conectar diferentes andares ali no hotel. Obviamente, depois de que elas caírem, vão matar as pessoas que estão embaixo ou em cima, porque elas são pesadas, são estruturas de metal. Isso mais ou menos foi o que aconteceu. Nesta parte aparece um zoom na parte superior direita da imagem de a viga que transporta o peso da passarela para a estrutura final que provavelmente ela está conectada no teto. O projeto original é o que se mostra à esquerda. Nele, as passarelas, eu não lembro se eram 2 ou 3, mas todas estavam conectadas por uma mesma barra circular, desde a primeira até a última. Se vocês observam, a força F da esquerda representa o peso das pessoas e da passarela da estrutura. Esse peso é transportado da viga a sua vez para a barra circular, que vai subindo, subindo, e acima você encontra também a segunda passarela, que também tem um peso, e transporta esse peso para a barra circular, fazendo com que no final nós tenhamos 2 vezes o peso, ou não necessariamente o mesmo peso da passarela embaixo e em cima, mas sim é a soma dos pesos das duas passarelas, sendo suportado na parte de cima. No projeto modificado, como era mais fácil procurar barras cilíndricas mais curtas, eles fizeram com que uma barra conectasse a primeira passarela com a segunda e outra barra diferente conectasse a segunda passarela com o teto. Se vocês veem, mudam as forças que aparecem. A força total final, que é transportada ao teto, não. Mas mudam as forças ali na passarela. Fica então como tarefa para vocês fazer os diagramas de momento fletor e força cortante dos dois projetos, tanto do projeto original como do projeto modificado. Não aparecem longitudes, mas vocês podem colocar longitudes arbitrárias, L1, L2. Olhem que a primeira, o projeto original da esquerda, ele tem 2 seções. O projeto modificado da direita, na segunda passarela, mais em cima, ele teria 3 seções para fazer contas. Trabalhem um pouco com isso e analisem
vocês mesmos os resultados que vocês encontraram. Muito obrigado por ter chegado até aqui e assistir esta aula que ficou um pouco longa. Até mais.